Alô, amigos do esporte e amigas também, hein? Bom dia, tudo bem? Hoje é quinta-feira, dia 10. Te lembra alguma coisa dessa data, não? Dia 10 de abril. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia, você que é gente inteligente, que assiste a gente aqui na TVI. Você não é bobo nem nada, você tá naquele canal da cidade de Itabuna. Para Itabuna, para Bahia, para o Brasil e para o mundo, através da internet também. Para falar com você sobre futebol, principalmente, que é o carro-chefe, mas para falar de outras modalidades esportivas, se aqui estivermos. Valeu? Hoje é dia de comentarmos com alegria o futebol. Você chegou aqui hoje dando risada. Quer dizer, você chega aqui todos os dias dando risada, não é? Sim. Mas esse sorriso seu hoje está mais contagiante do que os outros, não é? E daqui a pouco você vai falar por quê tá com essa risada toda aqui hoje no programa. Só para antecipar, tem o nome de um colégio que você repete. Não é Imeã, não é Poli, mas é de Ciso a Ciso. Ah, pronto, tá certo então. Então daqui a pouquinho tudo com relação à rodada de ontem. Sim. Libertadores, Sul-Americana, sorteio inclusive dos grupos, dos próximos jogos. Sim. Da Copa do Brasil, né? Vai ter time aí que vai pegar um fio desencapado. Pedreira. E ontem teve Libertadores? Ontem teve. Daqui a pouco a gente vai falar? O Bahia ganhou, hein? E daqui a pouco a gente vai falar de Libertadores? Tudo aqui. Então Bahia tá bom. ganhou. Sim. Não é? Quem mais ganhou? Só sei que o Flamengo perdeu. Foi? Perdeu. Jogou? No Maracanã. Sério? No Maracanã. O pequeno Córdoba? Exatamente, né? Mas daqui a pouquinho Certo. a gente vai falar sobre tudo isso. Breck, já trazendo aqui, olha, ontem a gente comentou aqui com relação a Grapiúna e Itabuna, que vão disputar o Campeonato Baiano da Série B. E ao deixar aqui ontem a TV, a gente recebeu algumas mensagens. Já que falamos aqui ontem com relação ao Grapiúna, Sim. teria perdido o financiador, vamos dizer assim, que é o Elionai. O principal patrocinador. Sim. Que é o Elionai, que já também ajudou o Itabuna uma época aí, né? Estaria praticamente certo para este ano novamente estar com a parceria com o Grapiúna. De repente, segundo o presidente, o Elionai acabou não levando à frente com relação a essa parceria. E alguém perguntava, Marcelo, será que essa parceria não foi à frente por conta das denúncias do Osta Aguiar, na época que teve aqui, falando com relação ao presidente? Eu não sei, não é? E queria saber aqui da sua opinião também com relação a isso. Olha, Marcelo, eu sinceramente fui pego de surpresa aí agora por você. Eu acho, Marcelo, que tem a ver. Tem a ver, mas assim, o Osta Aguiar é um cara muito próximo, não sei se falo ou se falo era, um cara muito próximo a Álvaro Castro, que é o presidente do Grapiúna, que as denúncias que ele fez foi direcionada única e exclusivamente para Álvaro Castro. E eu sinceramente esperei que eu não fosse nem mais comentar sobre esse assunto, que eu achei que fosse uma cobra morta já, ou seja, um assunto passado. Mas como vem à tona de novo, temos que comentar porque estamos aqui para isso. O Washington fez algumas acusações, Álvaro em seguida veio e se defendeu e colocou a versão dele. E óbvio que o patrocinador do Grapiúna acompanhou. E se ele não acompanhou em tempo real, ele acompanhou logo após que alguém mandou para ele que ele ficasse a par do assunto ou das denúncias do assunto Grapiúna e das denúncias que foi feita contra o presidente, o homem de maior patente no clube, que é o presidente. Então o Álvaro veio aqui, se defendeu. Não sabemos, eu sinceramente, particularmente, não sei em que pé ficou. Não sei qual é o grau de amizade, de entrosamento, conhecimento que tem Álvaro com o principal patrocinador do Grapiúna, o ex-principal patrocinador, sinceramente não sei, mas eu sei que se realmente perder, será uma perda muito grande e, se brincar, até irreparável, Marcelo. Olha, inclusive, foi o que o Álvaro me falou ontem. Assim que a gente conversou por telefone. Foi Álvaro que te falou? Exatamente, o presidente me falou que a parceria não iria mais continuar, né, e que ele iria ter que fazer um time meio caseiro regional, né, e aproveitar alguns jogadores do Júnior, né, abrir espaço realmente para outros jogadores da cidade e também da região para se formar um time para jogar a segunda divisão do Campeonato Baiano, porque já tem tabela feita, né, dia 30 já tem estreia no Campeonato Baiano da sua série B, né, e aí você falou ontem, inclusive,
que esses jogadores do Sub-20 que estarão se integrando à equipe profissional já deve estar se afastando também um pouquinho para poder já começar o trabalho, né? É porque, na verdade, Marcelo, o Sub-20 do Grapiúna tem um elenco de bons jogadores. Eu estou falando de uma coisa que eu conheço. Eu não acompanho assiduamente no cotidiano deles, mas a grande maioria dos jogadores que lá estão no Sub-20 do Grapiúna, eu os conheço. E são de qualidade, sim. Claro que você aguentar um campeonato de profissional tendo idade de amador ainda no Sub-20, no caso, o peso é diferente. Porque há quem diga que roupa que veste homem fica folgada em menino, fazendo alusão ao profissional e ao amador. Mas a qualidade que há no profissional possa ser que exista no amador. Por isso que nós demos a ideia aqui, você trouxe a ideia e nós endossamos, de dar uma mesclada, contratar umas 3, 4 peças mais tarimbadas, mais experientes, mais velhas de idade e de rodagem, naturalmente, para que possa acoplar os meninos do lado, para que possa fazer um time, uma equipe, para poder disputar o campeonato, porque mais feio do que perder jogos é tomar WO. Foi isso que nós falamos ontem. Tomara, Marcelo, que Álvaro realmente consiga. Há grande chance, nós comentamos isso aqui ontem, há uma grande chance para você, que é da cidade ou da região, né? Não sei como vai fazer para entrar em contato com o Álvaro ou com as pessoas responsáveis pelo Grapiúna, mas eu acho que é uma boa saída. De repente, chegou a hora da chance que você precisa e ninguém dava, fui forçado a lhe darem agora você vestir a camisa do Grapiúna, com a idade que você já achou que não podia mais realizar o seu sonho em ser profissional. Eu dei a ideia ontem e endosso hoje. Você pode jogar uma segunda divisão pelo Grapiúna, ser destaque, pegar uma primeira divisão ano que vem no Jequié, no Porto Seguro, desse aí. E na primeira divisão você vai jogar contra o Bahia, contra o Vitória, e você abrir os olhos do Bahia ou do Vitória e você está empregado no outro patamar do futebol brasileiro. A vida nos proporciona coisas que a gente não imagina. E se nós somos honestos e trabalhamos, o sonho vai estar sempre sendo alimentado, porque sonho não morre. Você tem que alimentar com consciência, porque sonho não morre, e para realizar o sonho você tem que estar apto, preparado. Se chegou a chance, aproveite. E é aquele detalhe, né? Você falou aqui ontem, tem mal que vem para bem. Sim. Possivelmente essa questão da parceria não continuar com o Grapiúna para a Série B do Baiano, isso abre uma porta, né, para os atletas da cidade, da região. E eu disse sempre, eu digo sempre, que o Itabuna só foi Itabuna, só venceu quando utilizou jogadores da casa. Casa que você se refere cidade e região, né, Marcelo? Região, e é verdade, Marcelo, você não está errado, não. Então vamos aguardar os próximos capítulos. Eu vou ter inclusive um encontro hoje com o Álvaro. Sim. Para a gente bater um papo. E é claro, amanhã, né, com fé em Deus, a gente vai estar trazendo aqui mais detalhes com relação à equipe do Grapiúna, né, que já tem que iniciar o trabalho. Quer dizer, vamos botar assim, né? Sim. Se for usar meu jogador do Sub-20, o trabalho já está iniciado. Tem essa vantagem, Marcelo. Se for usar, tem que ter o Si, né? O Si é sempre torto. Exato. Se for o Si, para muitos é o S. Se for usar os jogadores do Sub-20, naturalmente acho que vai usar o time que tem sido titular. Os jogadores são todos do mesmo nível, mas tem um time titular, naturalmente tem, todo lugar tem. E pegando esse time titular, vai fazer com o time que está na reserva o campeonato que eles estão jogando, o campeonato baiano de Sub-20, ou seja, o campeonato da categoria. Na questão do mal que vem para bem, Marcelo, eu vejo no ponto exclusivo, tipo, o patrocinador vindo, ou o patrocinador estando, o que saiu, ele iria, obviamente, trazer alguns jogadores, porque ele é o patrocinador. Ele vai patrocinar, ele vai trazer algumas peças que ele conhece e confia. Trazendo as peças que ele conhece e confia para ele patrocinar, tiraria a chance de alguns da região. Então, assim, o mal que vem para bem entra nesse quesito aí. Exato. Se ele viesse, você não teria chance. Ele não vindo, possa ser que você tenha chance. E de repente pode coincidir de pessoas que te apoiam passarem a ser investidores do clube porque você tá. Isso pode acontecer. E também possa ser que, já propagada a notícia de que o patrocinador já não está mais, patrocinadores possam vir ajudar o Grapiúna, que o Grapiúna é um produto nosso, da nossa cidade, e precisa de apoio de você, empresariado. Verdade. Com relação à equipe do Itabuna Esporte Clube, iniciou os trabalhos já na terça-feira no Barradão, lá no CT do Barradão, já avisando aí, meu querido Cássio, a Série B do Campeonato Baiano. Inclusive, só confirmando aqui,
8 jogadores Sim. que foram emprestados da equipe da Jacuipense ao Grapiúna e mais 2 de Itabuna. No caso, o Emprestado ao Itabuna. Hã? Emprestado da Jacuipense para Itabuna. Exatamente, para Itabuna. Isso. E mais 2 da cidade de Itabuna, que já estão lá também, que é o Patiego e o Guilherme Ivo. E aí, os demais do Vitória. Que bom, Marcelo, um projeto já iniciado. Naturalmente, o projeto não foi iniciado agora pelo Itabuna, o que passa a ser mais vantajoso ainda para o Itabuna, porque é um projeto que o Itabuna está iniciando, mas as peças do projeto já estão em andamento, trabalhando há muito tempo. Isso é bom, já demonstra que deve ter, é normal que tenha, um entrosamento maior, um entrosamento melhor, para que possa começar a competição já com um nível bom. E somar, Marcelo, é uma competição curta. Quanto mais pontos fizer, quanto menos ponto perder, é melhor. O jogo fora de casa vale o jogo dentro de casa, e o jogo dentro de casa vale a obrigação de fazer os 3 pontos, Marcelo. É isso aí. Tá virando a página. Deixa eu abraçar aqui, Black. A gente tem uma ala lá em São Paulo, lá no Parque São Rafael, em Guarulhos. Sim. Que são baianos, né? E torcedores aqui do Itabuna Esporte Clube, principalmente. Sim. Né? E ficaram felizes ontem, através do meu irmão, que mora também em São Paulo. Olha, tá tendo programa de esporte lá em Itabuna, falando do Itabuna, falando de Grapiúna, do futebol, aliás, da cidade e da região. E eles parabenizaram, inclusive, nós, né, aqui pela TVI, nesse programa, trazendo informações da cidade que eles amam e do time que eles gostam, que é o Itabuna Esporte Clube. Espalhem os vídeos por aí. Falar igual o Gilson, espalhem por aí. Né? E é bom, Marcelo, nós temos a obrigação e a responsabilidade de levar para você que está do lado de lá, onde quer que esteja do Brasil ou do mundo, através da internet, falei isso aqui no meu comentário de abertura, nós temos a obrigação de levar para você a responsabilidade e o respeito que essa casa tem, a TVI. Nós temos a incumbência de ser verdadeiros com a notícia e não sermos levianos, nem agir com o coração. Com o coração a gente age fora das câmeras. Com a câmera na frente, como estamos nesse momento, nós temos que ser profissionais e imparciais, e é isso que nós procuramos ser, Marcelo. É isso aí. Cássio, meu filho, vira a página que ontem tivemos rodada da Libertadores. O que é isso? E aí, eu quero aqui parabenizar, né, e abraçar a torcida do Bahia, Sim. que venceu ontem fora de casa o Nacional. A torcida aqui também, cadê aqui, rapaz? Eu queria mandar um abraço. A torcida do Flamengo, né, que mesmo jogando no Maracanã, não é isso, meu querido? Lutou. Que lutou, brigou, foi pra cima, tomou 2-0 no Maracanã lotado. Foi pra cima, fez mas não deu. E a torcida do outro também. Exatamente, do Palmeiras. Que venceu de 1-0 o gol de Richard Rios. O Richard Rios fez o gol e ainda mandou a torcida calar a boca. Deixa eu só trazer aqui os resultados logo pra você comentar. Olha, o Nacional 0, Bahia 1, Olímpia 0, Vélez Sarsfield 4, Flamengo 1, Central Córdoba 2, Bolívar 3, Sport Cristal 0, Palmeiras 1, Cerro Porteño 0, LDU 2, Deportivo Táchira 0. Então os resultados de ontem e os brasileiros aqui, apenas o Flamengo perdeu. Agora o seu comentário. Marcelo, falando do Bahia, o Bahia eu já havia dito aqui há dias atrás e vou falar sempre que eu achar necessário. Se você quiser assistir um jogo de um time que joga bonito, não tenha medo, sente na frente da TV quando o Bahia estiver jogando. Porque os times de Rogério Ceni são organizados, são arrumados. E o Rogério se preocupa também com o clube em si. Foi assim com o Fortaleza, que está nesse patamar hoje, depois da passagem de Rogério por lá. É um cara disciplinador que não é com o que propagam dele. Eu aconselho até você assistir entrevistas de Rogério para você ver como ele é sensato, como ele é verdadeiro e como ele é educado com a imprensa. E esse time dele joga bonito porque ele tem o que passar de conhecimento para esse time dele. As peças são escolhidas, indicadas por ele. O Grupo City, escolheu aqui no Brasil para ser o treinador do principal investimento do City, o Bahia, porque tem a maior massa, a maior torcida, segundo o City. Nós sabemos também a força da equipe do Bahia, da torcida do Bahia. Então o Bahia é bonito jogar, o Bahia não se acanha jogando fora de casa, jogou contra o Inter, mereceu vencer, não venceu, empatou, porque o friozinho maior na barriga da estreia. Muitos jogadores do Bahia é pela primeira vez que jogam a Libertadores. O Bahia há muitos anos não jogava a Libertadores, jogou em 88, muitos anos atrás, quando foi campeão brasileiro. Jogou em 89, na verdade, porque campeão brasileiro foi da edição de 88. E o Bahia ontem venceu fora de casa com o gol de Eric Pulgar.
Deu uma chapada lá do outro lado esquerdo do goleiro e fez 1-0, gol decisivo. O Bahia mereceu vencer. O primeiro tempo o Bahia foi muito atacado. O Nacional, o time tradicionalíssimo Nacional do Uruguai, não venceu, não conseguiu furar a barreira do Bahia. O Bahia é um time que joga consistente, consciente e com rapidez, sabendo, Marcelo, a hora de atacar e que todos têm a obrigação de defender. É bom ver o Bahia jogar, volto a repetir para você. O Flamengo, na minha simples opinião, aqui está o comentarista nesse momento. Como eu falei para vocês há um minuto atrás, aqui na frente das câmeras nós temos que falar o que nós achamos realmente como opinião de ex-profissionais. Na minha opinião, Marcelo, o Flamengo meio que menosprezou o adversário. Porque quando saiu a tabela da Libertadores, os grupos, o Central Córdoba, os jogadores vibraram como fãs de pegarem o Flamengo na chave deles, porque eles só viam o Flamengo pela televisão jogando contra os times argentinos, que é da Argentina, e eles são fãs dos jogadores do Flamengo que eles viam na televisão. Então, quando saiu, eles vibraram pela chance de jogar no Brasil contra o Flamengo, no maior palco do mundo, para muitos, o Maracanã. Eles vibraram com essa possibilidade. E ontem eles viveram na pele a real chance da possibilidade de ser realizado ali o sonho de jogar contra o próprio Flamengo. Mas espalhada a notícia, o Flamengo meio que deu uma menosprezada. Só o fato de Felipe Luiz, que é o treinador do Flamengo, ter escalado jogadores jovens que não tem costume de competições internacionais, no lugar de jogadores tarimbados, experientes, tipo Gesso, tipo Eric Pulgar, que é destaque no meio de campo do Flamengo, principalmente no setor de desarmes e bolas infiltradas, ou seja, jogadores que são da confiança do torcedor. Quando o Felipe Luiz os poupa para colocar jogadores recém-tirados da base, que ele foi o treinador da base, mas o peso é outro. O peso é outro. Então, naquele momento ele, na minha opinião, falou: a gente ganha com qualquer um que a gente for. Quem a gente botar vai dar resultado. E o futebol não é assim, e o futebol muitas vezes não perdoa alguns erros na escalação inicial. Ontem o Flamengo entrou com, na minha opinião, uma escalação errada e esperou um time. O Flamengo pensou que fosse pegar um time que ia, como a gente fala, colar a bunda no goleiro e esperar o Flamengo atacar o tempo todo e ser sufocado com a posse de bola na maioria do tempo do Flamengo, como é normal. E não foi isso que aconteceu, o desenho não foi esse. O Central Córdoba foi pra cima, marcava os zagueiros do Flamengo. E aí, quando o zagueiro é marcado, o zagueiro fica desesperado, porque zagueiro, se fosse técnico, seria meia. Não tem essa habilidade toda, por melhor que seja. Então, Léo Pereira e Ortiz, quando eram apertados, marcados pelos atacantes, eles perdiam a paciência. Principalmente o Léo Pereira, que acabou cometendo pênalti, que ele levou a mão à bola. Foi pênalti claro. O Flamengo tomou o primeiro gol de 1-0. Em seguida, não foi falha de marcação do Flamengo, foi ensaiada a cobrança da falta e o homem ir no primeiro pau, o zagueiro ir no primeiro pau para testar aquela bola ali. O Valentim fez o segundo gol de cabeça e o Flamengo tomou naquele momento, acabando o jogo, o primeiro tempo, 2-0. Então o Flamengo, no frigir dos ovos, perdeu o primeiro tempo de 2-0. Quando veio com o time certo, ganhou de 1-0 o segundo tempo, mas havia perdido o primeiro tempo de 2. Então perdeu o jogo por falha do pensamento de Felipe Luiz, que achou que poderia ganhar com qualquer time, e não é assim que acontece. Principalmente quando se trata de pátrias, Brasil e Argentina. Não foi um time brasileiro, Flamengo, contra um time argentino, Central Córdoba. Foi Brasil e Argentina, e é assim que eles têm levado. Mereceu vencer quem teve mais competência, Marcelo. Verdade, e só sei o seguinte, que alguns ficaram calados ontem, né? O Alaelton Santos. Alguns ou algumas? Algumas. Algumas pessoas. E Silmara Souza, Carolândia, Simone, Sinai, todo mundo caladinho. Que presente de aniversário pra ela, não foi, Marcelo? Ficaram ontem, foi. É verdade. Anteontem, né? Foi, mas ela falou que o anão da colina vai perder, levar o que Maria ganhou no beco, ela falou assim. Rapaz, aí o Vasco foi e ganhou. E tem coisa melhor do que o Vascão ganhar num dia e o Flamengo perder no outro? Não tem não. Então já vou aproveitar aqui e pedir a ela o número da Mega Sena. É isso aí. Cássio, ontem também tivemos Sul-Americana. O único brasileiro que acabou perdendo o Cruzeiro. Continuo falando, hein? Montou um time, não é? Um super time, mas que não deu sorte ontem, Black.
e perdeu para o Runa pelo placar de 2-1. Não deu sorte no seu palavreado e não teve competência dentro do campo, né, Marcelo? Para vencer futebol não precisa só de sorte, não. Se você estuda para tirar nota boa e você tira nota boa, não foi sorte, foi competência sua e dedicação. Estudou, dedicação e competência na hora de fazer a prova, tirou nota boa. O Cruzeiro não tem dado certo, Marcelo, dentro do campo. Já perdeu o Campeonato Mineiro. Esse ano o Cruzeiro não tem dado certo e o Cruzeiro foi a máquina de dinheiro para dar certo esse ano. A prova, Marcelo, de que se você tiver o financeiro forte e o conhecimento fraco, vai fraquejar nas coisas, é o Cruzeiro esse ano. O Gabigol ontem de novo, perde gol demais, Marcelo. Perde gol demais, Gabigol. O Dudu do lado, o ataque... A direita dele não funciona não, né? Funciona para andar. Para andar. Para subir no ônibus não funciona porque eu acho que Gabigol não pega ônibus. Só quando o ônibus da delegação vai para algum lugar e tal. Mas o ônibus ele não pega. Então, assim, é um jogador que é muito deficitário. Eu canso de falar, Marcelo, que me surpreende o fato de Gabigol ter nascido na escola que nasceu, do Santos, que é tido como uma das principais escolas do Brasil, de base falando, e Gabigol ter passado por categorias, categoria por categoria, até chegar ao profissional, sem que ninguém, como treinador dele da base, tenha consertado a perna direita de Gabigol. É inexplicável para mim como ex-jogador de futebol. Porque na escola que eu passei, do Vitória, quando era Nilton Mota, o melhor superintendente de futebol de base do mundo, o jogador trabalha com as duas pernas. E para chegar no profissional tem que ser profissional. Se o cara chegar no profissional, passado por todas as categorias de base, e ele chegar com defeito no cabeceio, que não seja teste e olho aberto, que cabeceio é teste e olho aberto, que não seja bater a chapa com a direita, com a esquerda, porque se Deus nos deu os dois olhos, você vê com os dois ouvidos, você escuta com os dois, as duas pernas, você trabalha com as duas também. Agora você tem que treinar, e é na base que se treina para consertar os defeitos. E Gabigol subir ao profissional sem ter cabeceio, sem ter perna direita, ganhar o que ele ganha, graças ao talento que ele tem com a perna esquerda. Mas é muito defeito para um profissional, Marcelo. Verdade. Muito defeito para um profissional. Na escola de Ganso, na escola de Neymar, na escola de Robinho, de Diego, de grandes jogadores que o Brasil teve, sinceramente, eu acho muito defeito de Gabigol subir pro profissional, tendo apenas a perna esquerda. Caiu na direita, Marcelo, acabou o homem. Bola no alto, cabeceio, zero. É muito complicado o negócio desse. Talvez seja o principal motivo de não ter dado certo na Europa, né, Marcelo? Verdade. O Vandico, torcedor do Cruzeiro, que é mineiro, né, e é de comunicação, mora aqui em Itabuna, estava chateado realmente com a derrota do Cruzeiro ontem pela Sul-Americana. Quem está arrependido é o homem que fez o investimento do Cruzeiro. Com certeza. Muito arrependido, Marcelo. Já vi entrevista dele em podcast. Ele está realmente muito arrependido de ter feito o investimento que fez no Cruzeiro. Ele investiu porque tem o dinheiro para investir, mas ele não tem o conhecimento futebolístico, Marcelo. É verdade. Cássio, meu filho, olha só. Ontem tivemos o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil. Sim. Os próximos jogos já estão ali na sua tela. Sim. E eu quero aqui, Black, rapidinho com você no bate-bola. O Maringá vai enfrentar o Atlético Mineiro. Para você, quem que passa aí? Atlético Mineiro. Botafogo da Paraíba recebe o Flamengo do Rio. Botafogo da Paraíba. Passa até aqui. Porque eu joguei lá. São Paulo e Náutico. São Paulo. Cruzeiro e Vila Nova. Vila Nova. Santos e CRB. Santos. Novo Horizontino e Coringão, que tem estádio de Copa do Mundo. Corinthians. Tá bom. Criciúma e Red Bull Bragantino. Red Bull. Então esses são jogos, né? Sim. Lembrando que o primeiro jogo será aqui na ordem que eu falei. Maringá joga em casa, Botafogo, São Paulo. Todos que você falou primeiro joga na sua casa. E Criciúma. O que é que achou desse sorteio? Olha, Marcelo, o sorteio vem da CBF, já fica meio duvidoso. Mas tomara que tenha toda a idoneidade possível que o torcedor brasileiro merece e que os times que têm o poder de jogar a primeira em casa façam o resultado. Porque saiu de casa sem fazer o resultado vai passar mal na casa do adversário. Quer dizer, principalmente esse time pequeno, né? Sim, os considerados pequenos têm que não perder. Porque se perder, por exemplo, por uma mais de 2 gols, você vai para casa do adversário como ganhar de mais de 3 se você na sua você não ganhou. Então, se você pelo menos empatar, você ainda leva uma chance para casa do adversário, que tudo pode acontecer. Mas a obrigação é você vencer na sua casa. É isso aí. Bom, lembrando que os jogos realmente de ida acontecem dia 30 de abril,
agora, nesse mês. Sim. Né? E os jogos de volta no dia 21 de maio. Dá muito tempo, de 30 de abril a 21 de maio, o time que perder, treinar para poder virar, né? Treinar e torcer pro adversário machucar. Também. Ou Pra ele não viajar. pegar tão forte, É verdade. Cássio, pra gente fechar aqui, me traga aí os jogos do futuro. Digo sempre que base é o futuro. Vai ter a Copa Team. E a base é tudo. Copa Team, olha só lá. Quantos jogos realmente no final de semana. É menino, viu? É menino demais, viu, rapaz? Área salgado aí pros pais pagarem. É menino. O que mais? Guaraná, água de coco, né? E também os pais poderem Tomar uma realmente água com açúcar. Tomar água com açúcar. E aqui teremos, segunda tabela ali, no sábado, Alzheimer jogando, Barcelona, Fluminense de Guaraci. Asa Branca de Tororó, rapaz, tem time de Tororó aí. Sim, a Copa Team, Marcelo, tem time da região e até uns que transcendem a região, né? Itororó, por exemplo. Aqui, é uma competição que dá gosto você ir ver. Aqui a gente pode, com relação à região, as cidades, Coaraci, Itororó, Itajuípe, Ilhéus, aqui mais quem? Aí tem Itabuna, né? Isso. Rapaz. Tem de Uruçuca também. Uruçuca também Sim. tá aqui, exatamente. Coaraci, Uruçuca, é verdade. Coaraci, E aí, Coaraci, Uruçuca, Itajuípe, Ilhéus. É verdade. Aí aqui, essa cidade da região, o menino dorme, não? Dorme nada, Marcelo. O jogo dele vai ser de manhã, porque o primeiro jogo aí, Marcelo, é marcado para 7h50, acho que é para começar 8 horas, né? Para começar 8 horas. Então, o menino nem dorme. O menino nem dorme, Marcelo, na ansiedade de ter que, no caso, se ele morar na região, de viajar para Itabuna, porque, ali Itabuna, mas toda vez que você sai da sua cidade para outra cidade, é uma viagem, por mais curta que seja, é uma viagem. E o menino fica na ansiedade, alguns nem dormem direito, alguns passam mal, o friozinho na barriga, Verdade. passam mal, alguns perdem o apetite. É sempre assim, Marcelo. Todo mundo tem um sintoma diferente, porque o organismo, o meu é diferente do seu, e o de José é diferente do de João. Ou seja, cada um tem um organismo, cada um reage de um jeito, e as emoções são diferentes de ser humano para ser humano. Mas o mais importante é que eles vivem o futebol, e eu vou para dar risada deles. E que eu tô aqui observando, né, que os times da região, eles têm as categorias mirim, fraldinha e infantil. Geralmente, os jogos das categorias são todos no mesmo dia. Sim. Até por conta do transporte, enfim. Aí imagine aí uma viagem de 30, 40 minutos, 50 minutos. Sim. O zoadeiro que não é, enfim. É menino, Marcelo, muitos deles vão com os pais que têm a condição do transporte, graças a Deus, tem a condição do transporte. Os que não têm, normalmente eles vêm num micro-ônibus, que eu já vi. E eu acho legal a organização. Eu vou relatar de novo, eu fico muito feliz quando eu vejo uma criança Maravilha. vestida de jogador de futebol. Não é jogador de futebol com a camisa do Grêmio, do Flamengo, do Vasco, vestido com a camisa da escolinha que ele joga. Primeiro eu passo a valorizar e parabenizar o dono da escolinha dele, porque já teve a iniciativa positiva de fazer uma escolinha, de tomar conta, abre aspas e fecha, de tomar conta de filho dos outros. Claro que muitos pais ajudam no auxílio ali de tomar conta junto com o professor da escolinha. Muitos professores também que têm o nome de professor, mas é pela boa vontade, porque o conhecimento é bem deficitário, mas a boa vontade supera muita coisa. E aí você vai ver os jogos, você vê gente adulto comportando-se como criança, Verdade. Criança se comportando como ídolo, e a gente fica feliz. Uns agora pegam um short, Marcelo, e dobra aqui, ó, bota aqui dentro da cueca, igual minha mãe lavava roupa. Eu sei, era. Entrava na água e puxava aqui, prendia o short aqui, do lado aqui. Sempre porque Cristiano Ronaldo que é faz. culpado, né? Rafinha do Flamengo. Todos esses que fazem aí. É rapaz. verdade. Olha só. A criança se espelha em quem está mais perto, né, Marcelo? Como eles veem isso na televisão. Já pensou em um jogo desse aí? Aparece Neymar no campo desse. Será que eles terminam o jogo? Acaba o jogo. Acaba o jogo. Acaba o jogo. Olha, abraçar aqui o Luan Santos, tá ligado? Já mandou uma foto aqui, tá assistindo a gente. Disse que você foi um dos melhores treinadores que ele já teve. Luan, lateral esquerdo. Exato. É um menino bom, um dos jovens promissores da cidade, que não sei por que não foi melhor aproveitado. Tenho certeza do que eu vou falar aqui, porque já falei em outrora, e já falei hoje, inclusive, sonho não morre, e Luan é um menino que tinha um futuro no futebol muito grande, e ainda tem, porque ainda joga. Verdade. Um abraço, Luan, dona Nélia também, obrigado pelo carinho da audiência aí. Black, um abraço. Tino Marcos, eu chamo você de Tino Marcos. Tino Marcos. Um abraço. Seleção. Um abraço a você, que é gente inteligente, que assiste a gente aqui na TVI. São 20 anos de sucesso e nós estamos falando de futebol para você amanhã também.
É isso aí. Vem o Alerta Cidade no comando do Denilton Santos. A gente retorna amanhã, se Deus quiser, às 11h30 com mais um TV News Esportes.